Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. Vamos estudar hoje o nível Expert, a disciplina é Pneumatologia 1 e hoje nós vamos estudar a aula de número 63, que é os símbolos do Espírito Santo. Então vamos lá. O versículo inicial está aqui em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha só, aqui em Deuteronômio, Moisés faz um resumo daqueles 40 anos de peregrinação. Aqui em Deuteronômio, Moisés e o povo já estão acampados nas campinas de Moabe, já estão vendo o Rio Jordão, a terra prometida do outro lado. E ali Moisés faz um resumo de tudo, porque a geração que saiu do Egito morre no deserto, não é? Dos 600 mil homens que estão lá em Êxodo, capítulo 12, 13, que narra a saída, apenas 2 vão entrar na terra prometida, que é Josué e Caleb. Em Deuteronômio, a Escritura deixa claro que apenas aqueles que tinham até 20 anos de idade entraram na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb, porque aquela geração que saiu do Egito, ela pereceu no deserto por conta da incredulidade. Isso você pode conferir lá no livro de Números, capítulo 13, 14, quando Moisés envia os 12 espias a espiar a terra. Eles passam 40 dias espiando a terra e depois regressam. E daqueles 12 espias, 10 disseram: olha, lá tem gigantes, lá a terra é boa de fato, a terra mana leite e mel, mas os gigantes estão nas montanhas, nas colinas, nas planícies, e eles são muito fortes e nós não vamos conseguir. Eles não creram na promessa de Deus, foram incrédulos e fizeram todo o povo se tornar incrédulo. Josué e Caleb adotaram uma postura diferente, Josué e Caleb adotaram uma postura de fé. Josué vai dizer: lá é gigante sim, mas se o Senhor se agradar de nós, nós vamos devorá-los, eles serão o nosso pão, nós vamos vencê-los, porque o Senhor é conosco. E aí Deus fica irado com a congregação, com o povo, porque eles estavam em incredulidade, e Deus vai dizer: os 40 dias vão se tornar em 40 anos, e os incrédulos não entrarão no meu repouso, no meu descanso. E de fato, eles no decorrer desses 40 anos vão perecer, uma nova geração vai se levantar, e essa nova geração que vai ouvir o discurso de Moisés em Deuteronômio. Deuteronômio, ele repete os 10 mandamentos, faz um resumo de tudo, e aqui ele deixa claro: só existe um Deus. Porque no tempo dele, é óbvio, né, já existia a crença em diversos deuses. Por exemplo, no Egito, o Egito era extremamente politeísta. No Egito, eles tinham 365 divindades, uma para cada dia do ano, era muito Deus, não é? O principal deles, que se destacava, é claro, era Ra, que era o Deus Sol da mitologia egípcia. Mas muito bem, aqui Moisés deixa isso claro, porque existe um só Deus, não existe 2 deuses, existe um só. Só que o único Deus, ele existe em 3 pessoas, não é? E aí eu vou lhe dar um exemplo muito simples para você compreender. A água, ela tem o seu estado líquido, sólido e gasoso. A essência, a substância é a mesma, não é? A água é líquida, se você colocar na geladeira, vira gelo. Se você colocar numa panela no fogo, evapora, vira vapor e volta ao status quo, ou seja, não perde a essência nem a substância. Independente do estado, pode voltar ao anterior. O gelo pode virar água, a água vira vapor, vapor vira gelo, vapor vira água e assim por diante. Assim é Deus. Existe um só Deus em 3 pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, não é? E nós vemos isso na Escritura, por exemplo, em Mateus 28, não é? Jesus fala para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A bênção apostólica, que está lá em 2 Coríntios 13, 13, não é? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, o amor de Deus Pai esteja convosco. Então nós vemos isso no decorrer do Novo Testamento da Escritura, chamada doutrina da Trindade. Muito bem, o Pai,
não é, se manifestou e ele enviou o Filho, e o Filho, por sua vez, veio, fez sua obra, demonstrou sua glória e voltou para o céu, para a glória, e enviou o Espírito. E hoje está conosco o Espírito Santo. E na Escritura, o Espírito Santo é simbolizado através de 6 símbolos. Estes símbolos são a água, o fogo, o azeite, o vento, né? O azeite, o óleo, o vento, o selo e a pomba. Então vamos ver cada um desses símbolos e cada um dos exemplos, das referências bíblicas. O primeiro aqui é a água. João 7, do 37 ao 39, está escrito assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por Jesus ainda não ter sido glorificado. Então note aqui uma analogia clara, precisa e objetiva que o Senhor Jesus faz entre o Espírito Santo e a água. Quem tem sede, vem a mim e beba. Venha a mim e beba. E essa água, minha gente, não tem fim. Essa água não acaba nunca. Não é? Havia sido profetizado lá no livro do profeta Isaías. Vamos ler aqui, livro do profeta Isaías, capítulo de número 44, traz aqui uma profecia gloriosa. Isaías 44, versículo 3 diz assim: Porque despejarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Então, Deus, desde o Antigo Testamento, eu li uma só, mas tem várias outras, né? Falando de água também, tanto Isaías, Ezequiel e outras, Zacarias, que falam do derramar do Espírito Santo como a água. Lembrando que no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre pessoas em particular, geralmente reis, profetas, sacerdotes, juízes, com raras exceções, pessoas específicas. Só que Deus profetiza o derramar do Espírito sobre todos. E a profecia mais específica é lá de Joel, capítulo 2, do versículo 28 em diante, em que o profeta traz a mensagem de que seria derramado. O que é que se derrama? A água, não é? Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E aqui o Senhor Jesus está dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E essa sede é saciada porque dentro de nós se faz um rio de água viva, ou seja, o Espírito Santo vem habitar em nós. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus, o recebemos como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar em nós. Lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, Ezequiel tem uma revelação tremenda, não é? De um rio. E lá na revelação de Ezequiel, o texto é claro em dizer que era um grande rio. O anjo manda ele caminhar por 1000 côvados, ou seja, 500 metros, e a água bate só no tornozelo. Imagine 500 metros de água com água só no tornozelo. Depois o anjo manda ele caminhar mais 500 metros, a água dá no joelho. Depois mais 500 metros, a água dá na cintura e nos lombos, né? E depois o profeta diz, era um grande rio que só dava para passar nado, era profundo. Essas águas, minha gente, representa, é óbvio, não é? Representa o próprio Deus, não é? Quando nós cremos em Jesus, imagine uma gota no oceano. Uma gota é muito pouco comparado com o oceano inteiro, não é? Quando nós recebemos o Senhor, recebemos uma gota e nós temos que buscar mais, porque Ele derrama mais. Só bebe água quem tem sede. Água é vida, a água é fundamental. Hoje você sabe que a ciência prova, não é? Que o nosso corpo é feito de água, assim como o nosso planeta, não é? O nosso planeta, 70% é água. Se você ler a narrativa de Gênesis, Deus tira a terra seca da água. Ele diz, haja porção seca, né? Houve ali uma imersão total do planeta em água, assim como uma analogia clara com o batismo do ser humano, né? Quem crer e for batizado será salvo. Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3,5. Então, nascer da água é ser batizado nas águas, é ser imergido. Do mesmo jeito que o planeta, depois dessa imersão completa, surgiu a terra seca começou a produzir árvores, frutos, assim também nós, não é?
temos que ser imergidos, batizados, para depois começarmos a produzir frutos. O primeiro fruto é o fruto de conversão. Nós ainda vamos ter uma aula específica sobre o fruto do Espírito Santo. O que é fruto de conversão? O que é o fruto do Espírito Santo? São as características do caráter de Jesus em nós. Então, quando há um trabalhar do Espírito Santo em mim, eu vou me tornando parecido com Jesus, vou me tornando amoroso, alegre, pacífico, fiel, manso, longânimo, benigno, desenvolvendo as características do caráter de Jesus. Então, o Senhor deixa claro, tem que nascer da água e do Espírito. Nascer do Espírito é querer, é desejar, é mergulhar, é entrar no rio e ir entrando até mergulhar. O mergulhar é quando nós entregamos a nossa vida, a nossa vontade, as nossas escolhas, as nossas decisões, deixamos o Espírito Santo nos guiar. O texto de Romanos 8 é claro, no versículo 14, em dizer: se sois guiados pelo Espírito de Deus, sois então filhos de Deus. É filho de Deus aquele que é guiado pelo Espírito Santo, tá? Então, a água, não é, como símbolo do Espírito Santo, a água é vida, sem água não vivemos. Nós precisamos de água, não é? É comprovado e até os médicos recomendam que se beba no mínimo 2 litros de água por dia. E quanto maior for o peso da pessoa, maior a quantidade de água que ela precisa ingerir. Do mesmo jeito, espiritualmente, não tem como ter uma vida espiritual saudável sem a água do Espírito Santo, ou seja, sem o Espírito Santo fluindo em nós, sendo derramado dia após dia. Para isso nós temos que querer, para isso nós temos que buscar, para isso nós temos que ter sede. Só bebe água quem tem sede, e a sede tem que ser muita, a sede não pode ser pouca. Já aconteceu com você, depois de um dia escaldante, quente, você está com a boca seca, a língua pegando no céu da boca, você desejar muito um copo com água, e quando você toma aquele copo com água, aquela garrafinha d'água, você sente o refrescar dentro de você. Assim acontece com o Espírito Santo. Quando nós buscamos, nós sentimos aquela paz, aquela alegria, aquela presença gloriosa que é incomparável. Só que quanto mais sede, mais ele nos sacia. A nossa sede não pode ser pouca, a nossa sede tem que ser muita. Ele derrama água sobre o sedento. Não lemos lá a profecia de Isaías 44? Ele derrama água sobre o sedento. Quem não tem sede não vai beber. O salmista, falando sobre isso, não é, no Salmo 42, olha que palavra gloriosa. No Salmo 42, o salmista compreende isso e ele vai dizer que ele tem sede do Senhor. A alma dele tem sede de Deus. Salmo 42, versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Olha só, a minha alma tem sede de Deus. No Salmo 63, vamos ler aqui, o contexto aqui do Salmo 63, minha gente, Davi, ele está no deserto de Judá. O contexto aqui do Salmo é o que está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 16. Depois você lê, quando Davi ele se retira de Jerusalém por conta de Absalão ter vindo contra ele, não é? E ele não querer bater de frente com o próprio filho, então ele se retira de Jerusalém, ele vai para o deserto de Judá, e lá no deserto de Judá que ele escreve esse Salmo aqui, que é o 63. Ele escreve assim: ó Eterno, Tu és o meu Deus, a Ti te busco de noite e de dia, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anela pelo refrigério da Tua presença, numa terra árida, exausta e sem água. Olha só, ele está deixando claro, a minha alma tem mais sede de Ti do que o meu paladar de água. A Tua presença é o meu refrigério, a Tua presença é o que traz frescor e refrigério para a minha alma. Então, nós temos que ter sede, porque quem tem sede é saciado. Se você tiver sede, busque, porque você vai receber da água viva. Da água viva, o Senhor Jesus diz isso também, não é? Lá a mulher lá samaritana, João capítulo 4, né? Aquele que beber da água que eu der fará dentro de si uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então nós temos que ter essa sede e buscar e beber do mesmo jeito nós temos que beber todos os dias água, não é? Quem não bebe água, amados, hoje a ciência prova que gera uma série de problemas de saúde. Está mais propenso a desenvolver cálculos renais e várias outras doenças. Depois você pode pesquisar aí na internet as doenças em consequência de não beber água. Do mesmo jeito, espiritualmente, se não tivermos a presença de Deus, vamos nos tornar, como diz Paulo aos Coríntios, né? 1 aos Coríntios 11:30, por causa disso, entre vós muitos fracos, doentes e que dormem. Muita gente espiritualmente está fraca, muita gente está doente na fé, muita gente está morta na fé. Deus quer que estejamos vivos, é por isso que o Senhor Jesus tem para nós um rio de água viva, que é o próprio Deus habitando dentro de nós, tá bom? Então vamos passar aqui, já vimos aqui o Espírito Santo como água,
Vamos passar ao próximo símbolo, que é o Espírito Santo como vento. João 3,8, o Senhor Jesus disse assim: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, o Senhor Jesus compara o Espírito Santo com o vento. O vento nós não vemos, o vento nós sentimos. Não é? Sentimos o frescor, sentimos o vento refrigerando, refrescando, não é palpável, não é tangível, mas é real, é incontestável. Não é? Não tem como dizer que o vento não existe. É claro que o vento existe. Do mesmo jeito é Deus, embora invisível, real, e está conosco. E do mesmo jeito que o vento, ele refresca no momento de calor, assim também é a presença de Deus na nossa vida, nos trazendo refrescor, nos trazendo refrigério, nos trazendo paz, alívio, descanso, alegria. Não é? O Espírito Santo, ele é o vento que sopra no nosso coração, no nosso interior, tá bom? Próximo símbolo aqui é o Espírito Santo como fogo. No livro de Atos, capítulo de número 2, versículo 3, diz assim: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Né? O texto é claro em dizer como que de fogo. A aparência era de fogo, não era fogo literal, é claro. Né? Você sabe que o fogo literal queima. Mas esse fogo aqui vai ser o fogo santo do Senhor. E nós vemos isso desde o Antigo Testamento. Por exemplo, quando Deus aparece a Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, o texto diz que Moisés viu uma sarça ardendo, né? Um arbusto, uma vegetação que queimava, mas o fogo não consumia o arbusto, não se desfazia, não deteriorava. E o Moisés fica encabulado com aquilo. E o texto diz que Deus fala com Moisés. Deus estava ali no fogo. Esse fogo representa a presença de Deus. Note que há uma diferença entre o fogo representando o Senhor do fogo que consome e destrói, não é? Ao mesmo tempo que o Espírito Santo é como fogo, a palavra também diz no Antigo e no Novo Testamento que Deus é um fogo consumidor. Fogo consumidor nesse sentido, no sentido de justiça, tá? Porque há o fogo do inferno, que é para causar dor, e há o lago de fogo, que é no sentido de trazer sofrimento eterno. Só que o fogo, como símbolo do Espírito Santo, como representando a presença de Deus, é um fogo que lapida, é um fogo que purifica. Por exemplo, Isaías, capítulo 48, versículo 10, o texto diz que Deus nos purifica não como a prata nem como o ouro, mas Ele nos purifica na fornalha da aflição. Do mesmo jeito que o fogo vai lapidando o ouro, a prata, assim também Deus vai nos lapidando. O Senhor Jesus fala, não é, que nós seremos batizados com o Espírito Santo e com fogo. O fogo, preste atenção que isso é muito importante, o fogo tem algumas funções. No tempo bíblico, o fogo, ele tinha essa função, e tem até hoje, de purificar. Como é que o ouro, a prata é completamente purificado? Não sei se você já viu, se não viu, coloque aí na internet. Quando o ouro, a prata é achada no garimpo, por exemplo. Ele está lá todo sujo, aquela pepita está toda suja, e por mais que se lave com água, a totalidade das impurezas só sai quando é purificado. Purificado onde? No fogo, na fornalha. Então, quando passa no fogo, as impurezas vão sendo tiradas. Então, o fogo do Espírito Santo representa um purificar em nós, um lapidar, não é? Vai tirando os pecados, vai tirando os erros, vai tirando aquilo que desagrada ao Senhor, vai nos purificando. Então, o fogo purifica. O fogo também ilumina. Não é? No tempo bíblico existiam as tochas, os candeeiros, não é? Candeeiro existe até hoje, você sabe disso, não tinha iluminação elétrica, não é? A iluminação elétrica surge, o Thomas Edison que inventou a lâmpada há pouco mais de 100 anos. No tempo bíblico não existia. Então o fogo tinha a função também de iluminar, não é? As tochas, as candeias. Do mesmo jeito, não é? Nós somos iluminados pelo Senhor. Lá na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 18, Paulo diz: tendo os olhos do vosso entendimento iluminado. É o Espírito Santo que ilumina o nosso entendimento. O Senhor Jesus diz em João 16, 8, que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo ilumina as trevas do nosso entendimento. Quando não conhecíamos a Deus, estávamos em trevas, mas o fogo do Espírito Santo, ou seja, a presença de Deus, iluminou os olhos do nosso entendimento. Então, o Espírito Santo como fogo, fogo purifica, o fogo também ilumina. E o fogo tem outra característica, o fogo aquece. Você já esteve, por exemplo, numa fogueira, não é? Num dia de frio, eu não sei se você é nordestino, tem muita gente que me assiste de várias partes do país, alguns nordestinos, eu sou do Piauí. E no Piauí nós tínhamos
até hoje tem lá, né, o hábito de fazer fogueiras, né? E às vezes ficávamos conversando lá até tarde, e o fogo ali ia aquecendo, você sabe quando vai anoitecendo, vai esfriando, e aquela fogueira ali aquece, né? Tem a figura também, várias casas têm por aí, lareira, países frios como os Estados Unidos, como os países da Europa, né? Aliás, um abraço para o pessoal que nos assiste lá da Itália, a irmã Andressa e os demais que nos assistem aí da Itália, um abraço para vocês. Então, vários lugares têm a lareira e outras têm o aquecedor. Nos Estados Unidos, as casas já vêm preparadas, muitas casas com o ar-condicionado, nos estados que é muito quente, né? E também nos estados que são frios, vem com o aquecedor, porque o fogo aquece. Então nós temos que ser aquecidos pelo fogo do Espírito Santo, porque senão nós corremos o risco de esfriar. Em Apocalipse 3, a igreja de Laodiceia, Jesus disse que a igreja é morna, nem quente nem fria. A igreja morna, ele vomita. Em Romanos 12, Paulo disse que nós temos que ser fervorosos. Para eu ser fervoroso no Espírito, eu tenho que estar aquecido pelo fogo do Espírito Santo. Então, o fogo purifica, o fogo ilumina, o fogo aquece e o fogo também tem uma quarta característica, o fogo alastra. Você já reparou, né? Nós vimos aí, não sei se você acompanha os noticiários, recentemente houve aí umas queimadas, e ainda está havendo no nosso país, no Pantanal, na Amazônia, mas não é só no nosso país não, tá? Tem queimadas nos Estados Unidos, tem queimadas na Austrália, em várias partes do mundo. É um fenômeno que ocorre de ano em ano por conta do calor. Então o fogo, ele rapidamente alastra. Do mesmo jeito, o fogo do Espírito Santo na nossa vida vai alastrando para as outras pessoas, vai incendiando os demais. Eu costumo dizer que a igreja é como uma fogueira, não é? Cada pedaço de madeira representa cada um de nós e o fogo é o Espírito Santo. Então, o fogo nos purifica, o fogo ilumina, o fogo aquece, o fogo também alastra. Na igreja primitiva, eles oravam juntos e oravam sempre e se enchiam do Espírito Santo. Então, nós temos que ser uma igreja aquecida pelo fogo do Espírito Santo. O próximo aqui na apostila, já falamos aqui do Espírito Santo como água, o Espírito Santo como vento, o Espírito Santo como fogo, e o próximo símbolo aqui é como azeite ou óleo, tá? Nós temos um texto, vários textos do Antigo ao Novo Testamento que falam muito do azeite, do óleo. No Antigo Testamento, por exemplo, quando do tabernáculo, Deus manda Moisés falar ao povo para trazer um azeite puro, que era para colocar nas lâmpadas, para que as lâmpadas ficassem sempre acesas. Tinha que ser azeite da primeira batida, não é? Eu não sei se você sabe, da primeira prensada. Quando as azeitonas são prensadas, na primeira prensada é o azeite chamado extra virgem. Esse azeite que às vezes você compra no supermercado, não é? Enfim, que a gente compra é a primeira prensada, ou seja, é o mais puro, é o extra virgem, é o de primeira qualidade. Depois dava uma segunda prensada, que era já um inferior, e por último, a última prensada, que era o de qualidade inferior. Deus lá em Êxodo, quando do tabernáculo, diz para Moisés falar ao povo para trazer o azeite puro, o de melhor qualidade, para que deixasse as lâmpadas acesas o tempo todo, não é? Também nós encontramos, 1 Samuel 16, quando Deus manda Samuel ir lá na casa de Davi, ungir Davi como rei, o texto diz que ele derrama o óleo, encheu o seu chifre, né, de azeite, derramou o óleo na cabeça de Davi, e o texto diz, 1 Samuel 16, 13, que daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, o azeite é símbolo do Espírito Santo. Nós temos que ter o azeite na nossa vida, não é? Nós temos que ter. Quando nos convertemos, nós recebemos uma porção do azeite. Você lembra lá do exemplo da água, uma gota no oceano? Do mesmo jeito aqui, não é? Nós recebemos uma porção do azeite, nós não podemos deixar esse azeite acabar. Você lembra da parábola das 10 virgens? As 10 virgens, todas, não é 10, é o número da totalidade. Então, 10 virgens, virgem, mulher, biblicamente, representa a igreja. Então, 10 virgens, o número 10, representa a totalidade. Então, quer dizer, a totalidade da igreja, não é? Então, todas elas tinham lâmpada, lâmpada é a palavra, Salmo 105, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então, todas eram virgens, ou seja, igreja, todas tinham a palavra, só que só 5 tinham azeite com abundância. As outras 5 deixaram o azeite acabar.
deixar o azeite. E nós não podemos deixar o nosso azeite acabar. Nós temos que buscar mais, mais e mais. Como diz lá Salomão em Eclesiastes 9:8, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, santidade, né? E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, nunca falte a presença de Deus. Mas para não faltar, nós temos que buscar. Em Mateus 7, o Senhor Jesus diz, pedi, pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Lucas 11, versículo 13, o Senhor Jesus diz assim, vocês sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Senhor dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, quando nós pedimos, nós buscamos, nós recebemos. O Espírito Santo já veio, ele já está aqui, não é derramado à nossa disposição. Agora, nós temos que querer mais. Você já reparou que tem gente que tem mais azeite do que outros? Por quê? Porque busca mais, porque paga o preço. O preço não é pago com dinheiro, minha gente. O preço é o preço da renúncia, é o preço da oração, do jejum, da santificação, da meditação na palavra, do sacrifício pessoal, do investimento de tempo. Não é? Eu estou pregando hoje aqui na igreja e estou gravando essa aula entre o intervalo de um culto e outro, e eu estava falando aqui para a igreja, amados, a responsabilidade é nossa de buscar, senão o azeite vai acabar. Nós temos que buscar, e Jesus avisou, né, lá em Lucas 21, no versículo 34, ele diz, olhai por vós, para que o vosso coração não se carregue de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados dessa vida. Tempo, amados, é algo precioso. Nós temos que investir o nosso tempo com zelo em buscar ao Senhor. Tempo também é questão de prioridade. Aquilo que é prioridade para nós, nós encontramos tempo. Se o teu trabalho é prioridade, você vai gastar tempo no trabalho. Se, por exemplo, aparece, sei lá, uma consulta médica, você vai deixar o trabalho e ir na consulta. Se aparece uma situação de urgência, você vai naquela situação de urgência. Do mesmo jeito, amados, nós não podemos negligenciar as coisas espirituais. Nós não podemos negligenciar a nossa disciplina espiritual de ter tempo de qualidade para meditar na palavra, tempo de qualidade para orar, para jejuar, para buscar ao Senhor, porque senão a reserva de azeite vai acabando e corremos o risco de nos tornar virgem louca. E eu tenho certeza que você não quer virar uma virgem louca, então a responsabilidade é sua. Não deixe o azeite acabar, não deixe o azeite acabar, busque, porque o Senhor vai derramar mais sobre você, Ele vai te encher mais e mais. Busque mais o azeite, peça mais, não é? Busque mais, porque é uma fonte inesgotável, não acaba nunca. Compete a cada um de nós buscar, compete a cada um de nós nos esforçarmos na presença do Senhor em jejum, em oração, fazer o nosso sacrifício pessoal, a nossa renúncia, não é? A renúncia tem que aumentar. Por exemplo, quando eu era membro da igreja, eu vinha só no horário de culto e depois eu ia embora. Muito bem, passou o tempo, eu me tornei obreiro. Aí eu já tinha que vir mais cedo, sair mais tarde, eu já comecei a gastar mais tempo. Aí um belo dia Deus me chamou e eu me tornei pastor. Ele me fez essa convocação, me vocacionou. Hoje eu estou 24 horas na obra, então hoje a dedicação de tempo é exclusiva, é muito maior. Olha só que coisa tremenda. Então, quanto mais nós buscamos, mais nós nos enchemos. E como eu estava falando há pouco, de Lucas 21:34, Jesus está falando das distrações, das coisas do dia a dia. Estava dizendo hoje aqui, amados, parece que, e eu perguntando para os irmãos, você tem a impressão de que parece que as horas estão passando mais rápido? A realidade é que não está passando mais rápido, amados. O dia continua tendo 24 horas. A questão é que nós temos tantos afazeres que os nossos afazeres acabam roubando o nosso tempo, acabam roubando o nosso esforço, o nosso vigor, não é? Tem gente que só ora de noite e só diz obrigado, meu Deus, por esse dia, em nome de Jesus, amém. Não, nós temos que ter tempo de qualidade para buscar ao Senhor, o nosso devocional, enfim. Aí você vê a diferença naquele que tem mais azeite e daquele que tem menos. Não negligencie, busque esse azeite, não espere para querer buscar no momento que não tem mais como, que é o caso das virgens, né? As 5 que estavam prontas, ou seja, preparadas com azeite em abundância, entraram com o noivo. As outras 5 ficaram do lado de fora, e quem ficou do lado de fora, o texto é claro em dizer, não teve segunda chance, não teve repescagem, o noivo não abriu a porta depois, não entraram. Então nós só temos uma oportunidade. Então se prepare, se encha do azeite do Espírito Santo, tá bom? Próximo símbolo aqui, já falamos do azeite, do óleo, próximo é o selo. Está escrito assim, Colossenses 1:22, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. O selo, minha gente, vou lhe dar um exemplo muito fácil. Acho que você já foi nos Correios postar uma correspondência, não é? A correspondência não chega no destino se não tiver o quê? O selo.
precisa do selo. Você já postou um Sedex, por exemplo? No Sedex hoje tem o chamado código de rastreio. Espiritualmente falando, o Espírito Santo é o selo, é a garantia de que nós vamos chegar no nosso destino eterno, lá na glória. Quem não for selado, quem não tiver o selo, não vai chegar lá, não vai chegar. E é por isso que nós temos que estar selados com o Espírito Santo. Nós mesmos não podemos remover esse selo. O selo é penhor, e penhor é garantia, não é? No direito, o penhor é uma garantia real. Vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, alguém tem uma joia, uma aliança, um anel e precisa de dinheiro, vai, por exemplo, na Caixa Econômica Federal e dá lá a joia e diz, eu vou deixar em penhor e vou pegar o dinheiro. Ou seja, aquela joia é a garantia de que a pessoa vai pagar a dívida, vai voltar para pegar o que foi empenhado. Espiritualmente falando, o Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Não é? O Espírito, como diz lá Romanos 8,17, o Espírito testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, nós temos essa convicção. Como nós temos? Não é? Ninguém aqui tem uma cópia do livro da vida. Você tem? Um anjo tirou uma foto, mandou um WhatsApp para você? Nós não temos. Como é que nós temos essa convicção? Eu sou salvo. Como é que você tem essa convicção? Você é salvo. Porque o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, se ele testifica a salvação, ele testifica também as demais coisas, não é? Ele testifica também orientações, a palavra, ele testifica aquilo que vem dele. Então, ele é o selo, a garantia da nossa salvação. E por fim, o Espírito Santo como pomba. Diz aqui o texto, Lucas 3, 21 e 22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és meu filho amado, em ti me compraz. Olha só, o Pai fala isso, você é o meu filho amado que eu tenho prazer, o filho está sendo batizado e o Espírito Santo descendo em forma de pomba, forma corpórea. A pomba, minha gente, simboliza a simplicidade, a pureza, não é? Então o Espírito Santo nos leva a uma vida de simplicidade, de pureza, de santidade. E assim Deus quer ver em nós, tá? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou até aqui desta aula, deixa aí o teu joinha, deixa o teu like para nos ajudar, tá bom? Deixa o teu comentário também, deixa o comentário se você gostou, o que você aprendeu, de onde você está nos assistindo. E você também, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clique aqui no botãozinho vermelho de se inscrever, ative o sininho das notificações e para você receber as próximas aulas quando eu postar. E você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado, a contribuir com essa obra, tá? Se você tem aprendido, se o curso tem te abençoado, contribua, não é? Faça a sua doação, o seu depósito, a sua transferência, deposite aqui em uma dessas contas que estão aparecendo aqui, não é? Tem conta no Banco Bradesco, no Banco Itaú, no Banco Santander, faça o teu depósito ou transferência e depois você me envia o recibo para este número aqui de WhatsApp que eu vou enviar para você os e-books do pastor João Ribe Palharim em forma de agradecimento, tá? Deus te abençoe, até a próxima aula e viva o Senhor Jesus.